Bom, vamos lá, o nosso Quinta Pauta está começando e no Quinta Pauta de hoje vamos ter aqui a presença do nosso querido Marcelo Rocha, também do Paulo Eduardo Costa e o nosso querido doutor Ricardo Gama. Cadê o Ricardo Gama? Estava aqui, mas daqui a pouco ele acerta aí a visualização dele e a gente já coloca ele aqui para conversar com a gente também, algum problema técnico lá. Bom, no Quinta Pauta de hoje nós vamos trazer um assunto que está chamando muita atenção, porque vários episódios estão acontecendo, isso começou já bem antes, e na segunda-feira dessa semana nós tivemos aí justamente a desistência do Ratinho, né, do governador do Paraná, desistindo da sua candidatura à presidência. Ele não se pronunciou, eu acho que até para não prejudicar o que está acontecendo, mas segundo os bastidores, o Ratinho Júnior, ele saiu da presidência da sua candidatura, ele desistiu porque ele não viu apoio da direita, como tinham dito, né? Haja vista de que logo depois que ele anunciou a sua candidatura a presidente, o PL, o partido do Jair Bolsonaro, junto com o Valdemar Costa Neto, através do Flávio Bolsonaro, que é o candidato a presidente, apresentou o Moro, né? Fez lá uma aliança com o Moro, que foi um traidor do governo Bolsonaro, para isolar o Ratinho, né? Então, já mostrando apoio ao Moro, porque isso tudo tem algo por trás ali, tem uma mobilização, tem ajustes, tem alianças, né? Então, segundo dizem, o Ratinho saiu fora porque ele não quer atrapalhar, mas mesmo assim ficou chateado porque a direita não o apoiou, porque ele vinha como candidato do centro-direita, do Kassab. Então, outros episódios começaram a aparecer e é isso que a gente vai estar analisando, porque a gente está constatando que existe uma crise interna no Partido Liberal, o PL, e que vem ganhando força nos bastidores de Brasília, após um assessor ligado, por exemplo, à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, endossar críticas ao senador Flávio Bolsonaro. O episódio escancarou uma disputa que até então era tratada de forma discreta dentro da legenda. O movimento ocorre em meio a divergências estratégicas sobre os rumos da oposição para as eleições de 2026. Enquanto Flávio trabalha para consolidar seu nome como candidato competitivo, cresce dentro do partido uma ala que defende maior protagonismo político de Michele Bolsonaro, vista por aliados como uma figura com forte apelo popular e capacidade de mobilização. Nos bastidores, o clima é de tensão. A leitura entre interlocutores do partido é de que a ex-primeira-dama pode se tornar peça central no tabuleiro eleitoral, ampliando sua influência dentro do PL e disputando espaços com lideranças já consolidadas. O cenário de instabilidade ganhou um fato concreto que reforça o racha interno. A filiação do ex-juiz e senador Sérgio Moro ao PL desencadeou uma nova turbulência dentro da direita. O episódio é visto por analistas como um sinal claro de desorganização interna e falta de consenso estratégico, ampliando a percepção de que o partido enfrenta dificuldades para manter coesão nacional. A crise revela uma disputa silenciosa e cada vez mais evidente pelo legado político do presidente Jair Bolsonaro. Com restrições jurídicas e menor atuação da direita na política, Bolsonaro deixa um vácuo de liderança que começa a ser ocupado por diferentes grupos dentro da sigla. 2 episódios deixam claro que a direita brasileira está dividida. A primeira foi a filiação de Sérgio Moro do PL. Após a confirmação do apoio do partido PL à candidatura do ex-juiz do governo do Paraná, 48 dos 53 prefeitos do Paraná estão abandonando a legenda. Outro episódio foi a ida isolada da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ao encontro com o ministro Alexandre de Moraes, que expôs sinais claros de divisão dentro do núcleo bolsonarista. A reunião realizada sem a presença dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro ou de advogados já havia gerado desconforto entre aliados. O distanciamento ficou ainda mais evidente após a decisão que concedeu prisão domiciliar por 90 dias. Enquanto Michele comemorou publicamente sozinha o resultado nas redes sociais, os filhos do ex-presidente reagiram com críticas, considerando a medida insuficiente.
O contraste de posturas escancara não apenas um descompasso familiar, mas também uma divisão mais ampla dentro da direita. Bom, vamos lá com os nossos queridos convidados. Ricardo Gama, Paulo Eduardo Costa e Marcelo Rocha. Começar aqui pelo Marcelinho. Ô Marcelo, a gente está vendo fatos, né? Não é fofoca do Nelson Rubens, né? A gente está constatando fatos e acontecimentos dentro da direita. Algo que a gente já vem chamando a atenção faz tempo. Isso não é uma questão de que estamos falando mal da direita e que estamos ajudando a esquerda, nada disso. A gente está simplesmente apurando os fatos que são apresentados e a gente não pode ignorar, como um programa de debate jornalístico. Isso que a gente estava notando, que, como muito bem disse a matéria, estava dentro do escopo do partido, agora acaba se popularizando nas redes sociais por comentários de integrantes ligados diretamente a essas pessoas, ou seja, Michele, Flávio, Eduardo, enfim. Nós estamos vendo um racha do PL, e o que isso pode acontecer? Pode trazer o quê de bom e de ruim? Porque um racha, muitas vezes, é normal, até para que se ajuste as coisas. Ou, muitas vezes, não é bom, porque as coisas podem explodir. Como você analisa isso aí, Marcelo? Santiago, você está falando um racha no PL, mas você só falou 3 nomes aí, 3 ou 4 nomes. O PL só tem 3, 4 filiados. Eu acho que não é um racha no PL, é um racha numa família, né? E dentro da família, eles vão conversar lá, vão comer uma pizza tal, e vão chegar num consenso ali, e tá tudo certo. O negócio ali é chamar a mídia, né? Isso aí é estratégia de marketing também, viu? Isso é não deixar com que a mídia se afaste do nome que está sendo potencializado e coloca lá o nome para o outro, né? Para o outro lado. Então, assim, eu vejo mais como uma estratégia, né, de marketing do que um racha, alguma coisa assim, né? Então, para mim, não é novidade, tá? Não é novidade. Né? Não estou vendo nenhum tipo de racha, essas coisas assim, tal, porque já deve lá dentro já estão definidos, já estão tudo feito lá, as suas estratégias para quem vai, o que fica, quem vai apoiar quem, o que vai fazer, tá? Agora a estratégia é o marketing, né? Vamos ver como é que fica. Então chamar a atenção, né, da mídia faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Então, de repente vocês colocam lá, vocês não, né? Eles colocam lá todo mundo para uma entrevista, aí fala, não, tá tudo certo, tá tudo resolvido, aqui não tem inimizade, aqui tá tudo aqui, tá definido, isso aqui vai ser isso aqui vai ser aquilo lá, aquilo vai ser aqui, tá tudo bonitinho. Que aí desmente todo mundo, né? Aí fica tudo racha, não existe, racha não tem, né? Então, praticamente assim, né? Eu acho que é mais uma estratégia, tá? Do que um racha na família, não no PL. O PL é gigantesco. Né? E agora, no PL, dentro de qualquer partido, né? Dentro da cidade, dentro do estado, dentro de um núcleo, sempre vai ter uma banda de um lado e uma banda de outro. Um vai querer estar matando o outro ali. Porque, invariavelmente, são poucas pessoas dentro do partido que querem fazer um trabalho por um ambiente. As pessoas que muitas delas estão dentro do partido porque querem se autopromover e se autobeneficiar. E aí, quando você começa a tirar esse espaço dessas pessoas, eles começam a se ver ameaçados, né? E aí começa a te atacar, fazer tal. Enfim, são essas coisas políticas, né? Por isso que eu tenho muita tranquilidade em falar de política, falar das coisas, porque não tem amarra, né? Essas amarras, se me encher o saco, fala, quer saber? Pega, na área. Não sei se vocês vão entender, mas eu falei uma língua que eles entendem, né? Eles entenderam perfeitamente o que eu falei, porque eu não tenho esse tipo de amarra, né? Então, Santiago, é uma estratégia. Na minha visão, né, simples visão, sou um pequeno contadorzinho aqui de São Vicente, amo São Vicente, como diz o meu querido amigo Ricardo Gama, né? Doutor Ricardo Gama, nosso competente presidente, né? E eu estou aqui junto com o Paulo, né, na nossa cidade, lutando. Graças a Deus, as verdades estão vindo à tona, né? Isso está ajudando muito aqui a cidade a evoluir, porque as pessoas estão tendo que se coçar, né? Até vereador está começando a falar contra eventos, não fala contra o prefeito, fala contra eventos da cidade e tal. Tudo isso é bom, porque de uma forma ou de outra,
alguns problemas começam a ser resolvidos. E a mesma coisa vai acontecer no PL, que isso é tudo marketing. Para mim, é tudo marketing. E querem exatamente isso, que a gente fique aqui falando o nome, chamando a atenção e tudo mais. Bom, então vamos mais a fundo aqui a nossa apuração, porque nós tivemos aí há pouco tempo atrás até uma divisão, no caso, entre a Michele Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, que iria ser candidato ao Senado por Paraná, né, pelo estado do Paraná. E agora esqueci o nome da menina lá, que inclusive ela é deputada, né, o Ricardo? Qual o nome? Tá sem som, Ricardo, tá sem som o seu microfone. Carla Detone. Isso, a Detone. Quer dizer, deu um racha no PL essa questão da Detone, né? Então, aí chegaram no ajuste, quem que vai vir, quem que não vai, e colocaram ela para fora, aí colocaram o outro para dentro, aí quer dizer, a gente não viu uma organização. Isso enquanto não tinha surgido esse assunto, do racha, era um suposto racha, vamos dizer assim. Por outro lado, nessa semana que foi o lançamento da campanha do Moro, do Sérgio Moro, né, para governador do Paraná, o Ratinho Júnior desistiu segunda-feira, e na própria segunda-feira já foi anunciado aí que o Moro viria para o PL, né? Algo que a gente, o quê? Não aceitaram o Ciro Gomes, por que vão aceitar o Moro? Outro traidor, caramba, já que o Ciro é traidor, o Moro também, porque o Moro foi o cara que filmou tudo lá e pôs para a mídia, aquela reunião dos ministros, né? Então, quer dizer, isso aí realmente trouxe aí uma confusão tremenda, e foi chamado de traidor por todos eles, enfim, e agora se juntaram ao traidor. E o reflexo disso é que 48 prefeitos dos 53 prefeitos do Paraná, que são do PL, estão saindo do partido, ou seja, não concordam. E nada está sendo feito. E o Ratinho saiu da sua candidatura porque ele falou, poxa, a direita não está fechada, como falaram que direita é nós da direita contra a esquerda. Não é nós, não, é cada um para si contra cada um para si, né? Que foi o que ele falou. Um caso até local, Marcelo, que nós trouxemos aqui no programa, um tempo atrás, é o do próprio Sérgio Santana, o vereador de Santos, que é do PL, o Fábio Duarte também, que é outro vereador do PL, que na eleição passada eles saíram para candidato a deputado estadual, não foram eleitos para estadual, mas agora eles estão sendo simplesmente colocados para fora e não vão concorrer pelo PL a uma candidatura estadual. Então a gente nota que até localmente a gente vê que tem um racha. E a gente não sabe, vamos estar acompanhando pelos bastidores para ver se vão mudar de partido, o que vai acontecer. Então, quer dizer, a gente está vendo o clube do Bolinha, né? Vamos falar o português bem claro, um bom entendimento, hein, o Conde? Onde a gente está vendo um racha real. É claro que a gente falou aqui de 3 nomes, como muito bem falou o Marcelo, que são os 3 protagonistas, né? Mas se a gente começar a cavucar, a gente vai ver um monte de exemplos pelo Brasil. Em contrapartida, só para questão de comparação, a gente não vê isso na esquerda, cara. A gente não traz um assunto desse aqui, por exemplo, falando da esquerda. Então, dos dois, o mais organizado realmente é a esquerda nesse contexto. Agora, dá tempo ainda de se reorganizar, Conde? No caso, a direita? Eu acho que dá, desde que nós tiremos o caciquismo político. O que eu chamo de caciquismo político? Eu chamo a liderança, parece que magnânima, do Jair Messias Bolsonaro. Um partido político e uma classe, uma casta da direita, deve se basear no pluripartidarismo. Então nós temos que ouvir, por exemplo, o Novo, do Marcelo Rocha, nós temos que ouvir todos os partidos que, de uma forma ou de outra, compõem a massa, e não deixar um dono do partido. Isso tira a credibilidade, isso cria uma situação de incômodo. Imagina o Ratinho Júnior, que é um dos governadores mais bem avaliados do país, aliás, é o mais bem avaliado do país, ele tem avaliação maior do que o próprio Tarcísio aqui em São Paulo, e ele está super bem, de repente puxam o tapete dele por um casuísmo. Isso não pode acontecer. Você fala mal da esquerda, aliás, eu insisto e vou repetir de novo, o mundo não se divide entre direita e esquerda, pelo amor de Deus. Tem outras facções aí no mundo que permitem o nosso entendimento. Aí você pega uma Michele Bolsonaro. Quem é Michele Bolsonaro? Nada. O que ela foi na vida? Nada. Ela foi primeira-dama e mulher do Jair. Mas ela já começa a criticar o Flávio, que não deveria fazer. Isso demonstra falta de unidade. Aí você pega o Zema, que se renuncia, sai do poder, com o patrimônio 2 vezes maior do que quando ele entrou, e o Estado 2 vezes mais endividado do que quando ele entrou.
Aí você fala, é um bom gestor? Tenho dúvidas. Aí você fala do Caiado. Caiado é a velha política, aquela velha política. Aí você fala do Cláudio Castro, que renunciou para fugir da cassação. Aliás, o Rio de Janeiro tem uma coisa curiosa. Moreira Franco foi preso, Garotinho foi preso, Rosinha foi preso, Sérgio Cabral foi preso, Pezão foi preso, Witzel teve impeachment e o Cláudio Castro renuncia para fugir da cassação. O que eles têm em comum? Todos são de direita. Engraçado. Essa imagem de que a direita é impoluta não existe. Não tem político de plantão. Eu não tenho mitos, eu tenho gente que governa para o povo. É isso que eu estou dizendo. Eu não sou lulista e nunca votei no PT. Mas, pelo amor de Deus, a gente fica batendo nas pessoas por troco de nada. Claro que a direita está rachadíssima. E vai ter muito conflito até lá. O que vai fazer a direita, verdadeiramente, perder as próximas eleições. Porque sem o apoio do Ratinho Júnior no Paraná, a coisa não vai fluir. Você acabou de dizer que de 53 prefeitos, 48 já pularam fora do barco. Estão indo para outros barcos, que vão apoiar outros regimes. Isso não é correto. Vamos parar com essa mania de dividir as coisas entre direita e esquerda, como se a esquerda fosse venenosa e a direita fosse santificada. E ver aqui a lista de governadores, todos do Rio, de direita, que foram cassados, é um exemplo vivo que não tem político de plantão. Eu estou buscando num político competência, capacidade, habilidade gerencial, capacidade de desenvolvimento e conhecimento das raízes. Eu não quero jogar um carioca Tarcísio em São Paulo para te tornar governador dos paulistas. Eu quero alguém de São Paulo que possa dizer São Paulo precisa disso, São Paulo precisa daquilo. E que não vá privatizar tudo. Porque a direita privatista parece ter a mania de privatizar tudo. Daqui a pouco nós não temos mais nada em nome do Estado. Isso não pode acontecer. E aí não é ser de direita ou ser de esquerda. É ter bom senso, é ter escrúpulo. Só isso, mais nada. Eu só peço que as pessoas pensem, nada disso. Mas que tá rachada, tá sim, Santiago. É com você, amigo. Ô, doutor Ricardo Gama, é complicado a gente falar de um assunto desse, porque eu sei que existem muitas pessoas que gostam da direita, tem pessoas que são da esquerda, e todas elas assistem o nosso programa. É uma coisa que a gente sempre até elogia aqui, porque a gente debate o assunto do jeito que ele vem e tem que ser debatido, né? Você está vendo alguma coisa diferente, ou seja... Porque existe também uma conversa, isso aí até o próprio Conde falou aí do Garotinho, o próprio Garotinho falou que nessas eleições, nas próximas eleições, não virão nem Lula e nem Flávio. Ou seja, os dois vão sair fora na hora H. Não sei como. Também não estou falando que isso é verdade. Mas é uma pessoa que tem uma experiência dentro da política, que já andou falando algumas coisas, que andou acertando. Nessa aí eu acho que é muito difícil ele acertar, vou ser bem sincero. O meu parecer, tá, pessoal? Pode ser até que acerte ou queime a língua. Mas essa divisão, a gente está vendo que existe ali um cabo de ferro, né? Um cabo de guerra, como diz, né? Um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Você acha que isso é a Michele querendo maior protagonismo? Até agora, o Valdemar da Costa Neto falou que não temos o nosso vice, ou nossa vice. No caso, naturalmente, desde o começo da conversa, a gente fala que iria ser ela a vice, que já estava batido o martelo até pelo engajamento que ela tem, e ela só somaria com o Flávio, ajudaria muito na campanha. Mas a gente não está vendo ela falando, eu vou ser vice do Flávio. Será que ela está querendo ser a candidata a presidente, ô Ricardo? É isso que está acontecendo? Santiago, eu creio que não. Mas uma coisa que é notória é que a esquerda tem grande expertise em se blindar. Eles discutem entre si, eles fazem reuniões às portas fechadas, mas sempre chegam num consenso. O que a direita precisa aprender é respirar um pouco mais, contar até 10, fazer reuniões, ter um mesmo discurso. E nesse caso, a família Bolsonaro, que representa a direita no Brasil, em sua maioria, merece ter essa reunião, né? Michele, os filhos do presidente Bolsonaro, apesar que tem ali alguns rachas, alguns atritos, mas ter um único discurso, porque o grande líder da direita, o Jair Bolsonaro, ele está preso. Então, não pode deixar existir essa questão de atrito. Então, todos devem se concentrar e entrar na mesma sintonia. Agora, Ronaldo Caiado tem muita proximidade a Jair Bolsonaro. Ambos sempre tiveram uma certa cordialidade, uma certa amizade. Ratinho Júnior, o próprio Ratinho, é notório por ser do agro, é de direita efetivamente, né? Porém está no partido do grande centrão.
de Gilberto Kassab, PSD, que é um grande articulador político. Eu creio que é o maior articulador político do Brasil, Gilberto Kassab. Temos o governador Leite, do Rio Grande do Sul, mas creio que já é carta fora do baralho por conta da sua falta de expressão nacional. Neste caso, temos que aprender sim com a esquerda, pegar esses exemplos. Existem vários escândalos da esquerda, a corrupção assola todo o governo de esquerda, mas o pessoal se defende, o pessoal se abraça, o pessoal é cordial, tem um discurso único. Mas todo o poder, Santiago, audiência, ele é conquistado. Então o PT é o partido do Lula, porque o Lula teve o mérito dele em colocar a cara à frente do partido, em pedir voto e ser realmente o líder da esquerda que ele é. Jair Bolsonaro também é o partido do Jair Bolsonaro, é a direita, porque ele conquistou. O mundo não é feito por covardes. Covardes não chegam a lugar nenhum, covardes não escrevem um nome na história. E é por isso que existe esses partidos e esses caciques, entre aspas, porque tiveram coragem. Goste deles ou não, eles têm os seus méritos para estar onde estão. Graças a Deus não temos uma monarquia. Já pensou se a gente pegasse um déspota, uma pessoa totalmente eivada de ódio, que de repente manda o Marcelo para a forca, o Santiago falou uma besteira, enforca o Santiago. Nossa, é complicado. Mas nós já temos quase temos um aprendiz disso já, né? E eu ia falar isso agora, Mas melhor não falar, porque é melhor seguir a caminhada e que o nosso país mude, com eleições realmente democráticas e o povo sempre escolhendo. Como eu sempre digo, o Supremo é um povo. A gente tem que ter esse enfoque, mas a direita precisa se reorganizar. Foi um tiro no pé a questão de Sérgio Moro. O Sérgio Moro realmente traiu Jair Bolsonaro. Não sei quais eram as pretensões dele, mas ele entregou aquela fita para a Globo, achando que o jogo ia virar, mas deu uma fragilizada assim no governo Bolsonaro. Depois ele quis se colocar ali como amigo no segundo turno, mas o cristal quebrado não dá para colar novamente. Ele, no caso, eu acho que não deveria estar no pé, deveria sair pelo Novo, outro partido. Eu acho que realmente mexeu nessa situação, mas eu acho que vai ficar no enfoque Lula e Flávio Bolsonaro. Não vai sair disso, porque existe um grande ingrediente chamado paixão. A gente tem a razão, mas a paixão existe. Tem Flamengo, tem Corinthians, tem outros times aí. A gente sabe que o nosso povo, por ter o sangue latino, ele é muito levado pela emoção. Mas é isso, a direita tem que aprender, parar de ficar gritando em frente às câmeras, cada um com uma versão, cada um com um ponto, e aprender com a esquerda a ter um discurso único. E é isso, vamos esperar que seja realmente o povo respondido como supremo que é realmente o povo, e as eleições sejam realmente democráticas. Oi, Conde. Apenas pedir desculpas, mas eu vou ter que sair. Eu tenho um compromisso agora com alguns convidados. Eu peço desculpas a vocês. Então já aproveita e faça as suas considerações finais e seu último comentário, Conde. Então vamos lá. Primeira consideração é dizer que o Moro saiu do governo Bolsonaro porque o Bolsonaro tentou trocar os comandantes da Polícia Federal para proteger os filhinhos. E isso não é inadmissível. Eu lembro bem do escândalo ligado ao Moro. O Moro não gosto. Acho que ele não deveria estar na direita e nem na esquerda, ele tem que estar banido da sociedade. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço muito pelo carinho de vocês, né? Peço mil desculpas e quero aproveitar para agradecer duas pessoas. Primeiro, o padre Cláudio Scherer, que me mandou uma mensagem tão carinhosa e que está nos mantendo no ar até agora, Santiago. E o Rafael Garcia, um amigo que eu tenho no coração, que também nós estamos ao vivo ainda na TV Unisantos, passando do nosso horário. Nossa gratidão a esses dois que nos preservam aqui no ar, mesmo na quinta pauta. Um beijo carinhoso para o Marcelo Rocha. Ricardo Gama, a gente discorda, mas te ama. Eu gosto muito de você. Santiago Pérez, querido amigo, mil desculpas, mas eu estou deixando vocês. Na segunda-feira, se Deus quiser, eu estou de novo aqui no programa. Um abraço, gente. Obrigado. Desculpem pela polêmica. Tchau, tchau. Até mais. Vai lá, Conde. Ricardo Gama, suas considerações finais, seu último comentário. Fica à vontade, Ricardinho. Santiago, agradecer ao Conde. O Conde realmente um grande amigo, uma pessoa que faz a diferença. Ele, no programa, nas suas férias, me ajudou bastante. A gente tem posicionamentos políticos divergentes, mas eu tenho que reconhecer o conhecimento dele, a troca de experiência. Ele realmente é uma pessoa que tem aí, fazendo um paralelo, um serviço de utilidade pública, porque ele coloca o ponto de vista dele e a gente tem que analisar, a audiência tem que ver e seguir aquilo que entender melhor.
mas é muito importante ter pessoas como vocês aqui no programa Cidades em Debate, ter o nosso amigo Marcelo Rocha, o homem que ama São Vicente, o Santiago Pérez, com a sua irreverência, com o seu pensamento sempre ali afiado, colocando as pautas importantes para o Brasil, e é seguir esse caminho, a gente tendo democracia, podendo falar, tem ouvinte, telespectador que discorda, tem gente que concorda, mas o principal, a gente ter o direito de falar o que a gente pensa, mesmo que os outros venham a discordar, mas a gente somar, ser plural e ser luz na vida das pessoas. Um ótimo final de semana para a audiência, para todos os nossos amigos que estão assistindo, para você, Santiago, para você, Marcelo Rocha, para o Conde, um beijo para o Conde, a gente diverge, mas a gente está sempre fazendo o melhor para o pessoal abrir, sair da bolha e aprender cada vez mais sobre política e avançar esse caminho bonito que é a democracia. Bacana. Querido Marcelo Rocha, seu último comentário, considerações finais. O que faltou falar? Fala aí, Marcelo, não esconde nada. Faltou desejar um final de semana abençoado aí para todo mundo, né? Esse caso do Banco Master é bem pragmático, né? E é bem democrático também, né? Tem direita, tem esquerda, tem centro, tem lateral, tem meio, tal, tem para todos os gostos, né? Pode ver que ali não tem nem briga para segurar tudo, né? Segura de todo jeito. Então, vamos ficar atentos a todos os fatos aí, sem apaixonismo, né? Porque o que está em jogo ali é o nosso dinheiro, é o recurso, né? Onde muita gente está roubando, metendo a mão nos cofres lá, enriquecendo, e nós vendo aí muita gente sofrendo, né? Sofrendo muito, né? Então vamos ficar atentos. Então, um final de semana abençoado do meu querido irmão de coração, Ricardo Gama, Santiagão, nossa querida, amada, estimada audiência, e a semana que vem tem muito mais. Tá certo. Então, a você que está nos assistindo, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, e a gente volta segunda-feira, 11h45 da manhã, com mais um Cidades em Debate. Estamos com Deus. Segunda-feira, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá.